Cultivo Online, capítulo 120. Sua primeira palestra. Que tipo de missões temos que fazer, Sênior? E onde aceitamos essas missões? Outro discípulo perguntou depois que o ancião da seita parou de falar. Você pode encontrar e aceitar todos os tipos de missões no Mission Hall. Cada missão dentro do Mission Hall são pedidos de pessoas do mundo exterior. Então você obterá mais do que apenas pontos de contribuição da seita, que é basicamente um pequeno bônus da seita, explicou o ancião da seita. Também devo informar que, como discípulos do pátio externo, vocês são obrigados a completar pelo menos uma missão a cada 3 meses. Ou seja, trimestralmente. Terei que pagar pontos de contribuição. Há uma variedade de missões com suas próprias dificuldades, então você pode optar por fazer missões fáceis que não exigem habilidades, como limpar pratos de algum restaurante ou missões mais difíceis que exigem que você casse feras mágicas específicas para obter seus materiais. Claro, quanto mais difícil a missão, mais recompensador será no final. No entanto, não mastigue mais do que você pode morder, pois houve muitos incidentes que resultaram na morte de discípulos porque o discípulo, de forma arrogante ou ignorante, tentou desafiar algo que eles não têm qualificações para desafiar. Algum tempo depois, o ancião da seita continuou. Ok, acho que já cobri o suficiente sobre os pontos de contribuição. Agora vamos falar sobre o que é a seita de vocês como discípulos do pátio externo. Em primeiro lugar, você não tem permissão para deixar a seita sem a permissão da seita, a menos que esteja em uma missão, e apenas os discípulos do pátio interno e superiores podem deixar a seita como quiserem. Deve ir ao salão de recepção e declarar o motivo de sua saída da seita. Se a seita considerar razoável, eles permitirão que você saia. Se você estiver fora em uma missão, você não tem permissão para vagar muito. Se você deixar a seita por muito tempo sem qualquer responsabilidade e por um período de tempo excessivamente longo, a seita irá considerá-lo um desertor ou morto e revogará seu status de discípulo. Isso é principalmente para evitar que os discípulos da corte externa fiquem fora de controle no mundo exterior. Vocês não são mais mortais, mas sim cultivadores, discípulos de uma seita de elite. Ponto aspas. Se você encontrar problemas com outros cultivadores enquanto estiver fora, tente resolvê-los pacificamente, especialmente se a parte oposta pertencer a outra seita de elite. Embora seja muito comum que discípulos de outras seitas lutem entre si e nossa seita não proíba a luta contra os outros, você deve saber que existem pessoas e lugares que você não pode ofender. Apenas tenha isso em mente porque o templo da essência do dragão não é invencível neste vasto mundo de cultivo. Depois de falar sobre mais algumas coisas sobre seu status como discípulos do pátio externo, o ancião da seita começou a falar sobre algumas regras para a seita. Isso pode ser encontrado em seu livro de regras, mas ainda vou mencioná-lo porque ainda acontece com muita frequência entre discípulos de todos os níveis. Se você estiver em desacordo com outro discípulo, antes de brigar no meio se isso não for suficiente, você pode desafiar o outro para uma luta oficial na arena, onde vocês são livres para lutar entre si. Conteúdo do coração. No entanto, você não tem permissão para matar seu oponente. Se vocês dois realmente se odeiam a ponto de não estarem dispostos a existir no mesmo mundo, você pode solicitar um combate mortal e poderá matar seus oponentes durante o combate mortal. Para um deathmatch, a seita não irá mais protegê-lo, não importa o que aconteça, e você estará à mercê de seu oponente e vice-versa. Portanto, não solicite um deathmatch se você tem medo da morte. Depois de falar sobre mais algumas regras importantes que eles não deveriam quebrar, os anciões da seita perguntaram aos discípulos: algum de vocês tem alguma pergunta para mim antes de eu permitir que todos vocês vivam suas vidas como discípulos? Onde moramos? Ancião da seita. Uma das discípulas levantou as mãos e perguntou. Seu crachá de identificação mostrará a localização de seus alojamentos e também funciona como uma chave da casa, então não o perca. Além disso, todos os discípulos do pátio externo são obrigados a ter colegas de quarto. Se você vem de uma família renomada. O ancião da seita olhou brevemente para Min Li antes de continuar. Mais alguma pergunta? Quando podemos começar a participar das palestras dos anciões da seita? Outro discípulo perguntou. Você pode participar deles sempre que quiser. Haverá pelo menos 2 palestras por semana de diferentes anciões da seita no pico da educação se você quiser ouvir as palestras. Se você tiver sorte, poderá até ver um dos anciões da seita de alto escalão lá. É claro, eles só aparecem uma vez por ano. Depois de passar mais alguns minutos respondendo às perguntas dos discípulos, o ancião da seita distribuiu outro livro para todos e disse: este é um guia que menciona todos os locais e edifícios dentro do templo da essência do dragão, e responde às perguntas mais frequentes. Mesmo se você estiver procurando por algo específico, tudo deve estar lá. Agora que você completou sua primeira palestra, deixarei que todos vocês experimentem a vida como discípulos do templo da essência do dragão por si mesmos. Obrigado, Senhor. Todos os discípulos então se levantaram e curvaram-se ao ancião da seita antes de deixar o prédio com entusiasmo e entusiasmo. No entanto, assim que Yuan se aproximou da porta, o ancião da seita de repente agarrou seu braço e disse: por favor, fique aqui um pouco mais, discípulo Yuan. O ok. Yuan assentiu com uma expressão assustada no rosto.